Certa vez me falaram: "Se apaixone pelos números". E eu posso dizer a você que eu me apaixonei. Hoje na minha vida, na minha empresa, todas as decisões, elas têm que ser baseadas em números. E como eu um cara que agora me tornei amante dos números, amante da estratégia, amante do financeiro, eu trouxe aqui um especialista nessa área, especialista em planejamento estratégico. Eu vou ler o currículo dele galera, vocês vão ver que o currículo é grande e aqui não falta conhecimento. Ele é CFO e controller com mais de 10 anos de experiência na gestão financeira e estratégica de empresas. Ele é sócio fundador da Velho Gestão Empresarial, que é uma consultoria e já foi responsável, que agora já só está crescendo mais, por administrar e gerenciar mais de 1 bilhão, com B, viu galera? 1 bilhão de faturamento mensal de empresas no Brasil e no exterior. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o exterior também, porque isso aí me interessa muito. Ele é conselheiro de empresa, e apoia líderes na tomada de decisões estratégicas. É só isso que eu quero saber. Especialista em governança corporativa. Se você não sabe o que é isso, é muito importante para sua empresa, ó. Você que tem sócio, para sua empresa não ir pelos ares aí, para não quebrar, para não falir. Com vocês, Felipe Mendes. Como é que você tá, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Que Obrigado bom que pelo você veio, convite. velho. Para mim é uma honra estar contigo aqui trocando essa ideia. Cara, eu digo que sempre eu aprendo tanto aqui que a honra é minha, meu Show de irmão. bola, irmão. Obrigado aí pelo convite. Filipão, me conta um pouquinho, cara, da onde surgiu, velho, essa paixão pelos números, essa habilidade de conseguir ler, conseguir planejar, entender, tomar decisões por meio dos números. Legal. Cara, bacana, assim. Isso é uma pergunta bem interessante, porque eu me formei em contabilidade, porque meu pai ele já tinha um escritório, né? Já tinha um escritório bem consolidado aqui em Brasília. Legal. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu estava terminando o ensino médio, eu não tinha muito um objetivo claro, assim, de querer passar em um concurso específico, ou querer trabalhar com algo específico. Ele, cara, minha família, meu pai tem uma empresa, Sim, nada vamos mais do que seguir, justo eu seguir seguir o aqui o barco. caminho, né? Tenho Legal. 3 irmãs e tudo mais. E eu Elas falei, também ah, foram para a área da a mais contabilidade? nova sim, a Ah, mais velha massa. fez direito, tá? Legal. As duas mais velhas fez direito. E assim, a experiência que eu tive, cara, foi assim, que no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, já comecei a trabalhar com meu pai para entender, né, me inteirar das coisas ali do Sim. escritório, aquela coisa toda, contando que a sucessão ia vir posteriormente ali na questão de eu administrar, né? O escritório vai cair no meu colo, meu pai vai dar uma desacelerada, então acho que eu sou a pessoa mais, né, Indicada, indicada certa. para assumir isso aqui. Pô, massa. E aí minha trajetória com ele iniciou ali em meados ali de 2016, 2015 mais ou menos, né? E aí eu tava no ensino médio, trabalhava lá com ele, meio período, e eu comecei assim a ter minhas vontades ali, né? Pô, tá, beleza, trabalho com meu pai aqui, mas já estava lá já tinha um tempo. Uhum. Pô, queria gerenciar uma área aqui, né? Queria ter uma pessoa para eu estar gerenciando, eu queria fazer algumas mudanças, né? Meu pai muito old school ali, Ah, mas já estava tudo estruturado, tudo montadinho, e eu fui começar a dar meus pitacos ali, né? Começar a querer me inteirar mais do negócio. uhum. E aí acabou que, por choque de gerações, né? Sim, Acabou que a gente teve uns desalinhamentos aí, né, nesse sim, nesse decorrer, caminho. nesse caminho. Mas assim, em resumo, cara, foi que depois de um tempo eu abri o meu próprio negócio, aprendi muito com ele ali, peguei muita experiência do meu pai. Uhum. Nesse meu tempo, cara, eu me desenvolvi muito na questão do comercial, em vender, porque uma das questões, uma das estratégias que eu tinha lá dentro do escritório do meu pai em aumentar minha remuneração era trazer cliente para dentro do escritório. Então eu Show. falei, cara, já tem uma estrutura aqui, já tem um o escritório do meu pai tem um nome bacana aqui em Brasília. Legal. Então eu vou trazer, vou pegar essa estrutura a usar ao meu favor, né? Então, Uhum. assim, eu levava um cliente que pagava um salário mínimo na época, vai, R$ 1.200. Eu falei, Ok. pai, você fica com metade ou com metade. Você fica com 500, você fica com 700, eu fico com 500. E assim foi. Pô, Só que eu legal. comecei a perceber, cara, que começava a esbarrar serviço em mim. Serviço operacional, né? Hum. E eu achava um saco, velho. A real é que eu acho um saco o serviço operacional assim, contabilidade. E eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu tenho que estar na rua, eu gosto de estar em reunião, eu gosto de estar fechando Massa, irmão. contrato, sabe? E eu comecei a perceber, cara, que a contabilidade era difícil eu gerar valor pro meu cliente com um serviço contábil padrão, que a galera Ok. já tá acostumada. Que é aquela, a contabilidade é o serviço que foca mais na parte burocrática e legal da empresa, né? Que Sim, é, não deixa de ser relevante, mas assim, claro. tem suas questões ali, né? Então, pô, abertura de CNPJ, se tá Uhum. enquadrado no melhor regime tributário, isso é relevante? Vai, pra caralho. Só que assim, eu acho que pro cliente final,
a grande maioria é que não vê muita importância nisso aí. Ele vê como mal Sim, necessário, velho. não, e eu penso que tem muitas empresas de contabilidade que nem olham se tá enquadrado no É isso, melhor velho. É isso. Então, assim, regime. como eu percebi que eu tava no mercado, cara, Só muito. gera aquela famosa DAS, É né? isso, velho. Como eu tava no mercado onde, tipo assim, tinha muito concorrente, eu falei, cara, eu preciso fazer pouco pra me diferenciar. Então eu vim com uma pegada mais Pô, jovem. Eu falei, legal, irmão. velho, coisas práticas, irmão, que me diferenciaram. Tempestividade. Eu fechava com o cliente, meu irmão era muito tempestivo, a comunicação era muito mais dinâmica. Meu pai era Massa, acostumado a tratar com e-mail, aquela coisa mais formal. entendi. Aí eu comecei a ir atrás da galera mais jovem, e os caras achavam, tipo assim, o máximo ter um escritório de contabilidade que a pessoa respondia rápido pelo WhatsApp. E era o meu contato que a pessoa tinha, entendeu? Então foi dando muito bom isso aí, velho. Mas caiu no pra Caiu no você esse operacional, WhatsApp velho. começou Exato. a Querendo ou não, sobrecarregar. acabava que eu, como eu tava lá fazendo serviço operacional, respingava em mim. Entendi. Aí eu falei, cara, beleza, isso aqui tá ótimo, maravilhoso, mas enquanto eu não tiver numa posição aqui de gestor mesmo do escritório, Legal. e sim como funcionário, isso aqui não sei se vai dar muito certo, cara, que acaba Uhum. que eu tô trazendo demanda pra mim, e eu, enfim, tô me atolando de serviço aqui. Cheguei num dilema, né? Eu falei, cara, beleza, e em cima disso aí também, eu falei, tá, isso aqui eu tô percebendo que gera um valor para um cliente, mas não gera da forma que eu queria gerar. Eu quero ser visto, eu queria ser visto como, pelo meu cliente, cara, como de fato um consultor, velho. Algo que, tipo assim, irmão, você é meu braço estratégico aqui dentro, velho. Me Legal, irmão. ajuda a tomar a decisão. Massa. E eu percebi que na contabilidade aquele serviço padrão de, cara, manda aqui, balancete, DRE, balanço patrimonial, aquela coisa toda, cara. Falei, irmão, como é que vai ser, né? E aí acabou que tive uma experiência de uma dessas questões de eu estar prospectando pessoas, né, para a empresa do meu pai, Uhum. na época, para serviço contábil. Eu me deparei com uma pessoa que foi meu mentor por muitos anos, né, na qual eu tenho muita gratidão, assim, por ele e tudo mais. Lucas Codri, se estiver vendo aí, meu irmão, um Massa, abraço. massa. Assim, a gente se conheceu, ele queria abrir uma empresa de consultoria, e aí acabou que ele me chamou depois de um tempo para trabalhar com ele. Porque quando ele abriu a empresa comigo, ele já prestava esse tipo de serviço, mas ele abriu o CNPJ, formalizou a Uhum. abertura do CNPJ. Eu falei, irmão, é exatamente isso aí, velho, que vai gerar valor pro meu cliente. Tanto é que eu tenho muito cliente, Lucas, na época eu falei para ele, que, cara, vai ser seu cliente, porque o cara me pede isso, mas eu não sei operacionalizar. Tipo assim, Total. ele fala assim para mim, irmão, beleza, você é meu contador, mas quanto é que eu tenho que ter na conta? Quanto é que eu tenho que guardar? Onde é que tá o gargalo da minha empresa? O contador, velho, ele não é o cara apto a te falar isso, Entendi. entendeu? É muito difícil você ver um contador que tem conhecimento em finanças, em financeiro, que são coisas, pode parecer igual, assim, parecidas, mas são completamente diferentes. Então, assim, a contabilidade é essa parte, esse viés mais burocrático e legal do Ok. CNPJ, enquanto o financeiro é mais resultado, velho. Então, o cara Entendi. quer ver, tipo assim, irmão, pra onde é que tá indo o dinheiro? Quanto é que eu tenho que ter na conta? Onde é que tá o gargalo financeiro da minha empresa? Entendeu? Qual que é a Massa. meta aqui? Qual que é o meu objetivo? Quanto é que eu tenho que juntar? O dinheiro que eu tenho que já tá suficiente? Qual que é o próximo passo? Como é que rentabiliza esse dinheiro? Enfim. Então, cara, eu percebi que o serviço financeiro de controladoria e tudo mais, ele olharia mais por esse lado de resultado. Legal. E aí acabou que Vocês fizeram a a gente sociedade, teve essa parceria, essa né? parceria. Essa parceria na qual eu abri a empresa para ele. E aí recebi o convite de trabalhar com ele. Ele falou, Felipe, você não quer trabalhar comigo aqui não, cara? Eu tô estruturando a empresa agora. E eu acho que fui o primeiro, depois que ele abriu o CNPJ mesmo, né? Uhum. Eu fui o primeiro a levar eu fui a pessoa que levou o primeiro cliente para ele, que foi Pô, um que cliente massa. meu, né? Massa. E a gente foi, eu falei, cara, Aí ele falou, vamos lá comigo e tudo mais. Aí a gente foi, fechou o contrato. Aí quando fechou o contrato, ele falou assim, Felipe, você não quer atender esse cliente não comigo? Eu falei, pô, irmão, pra mim vai Vambora. ser excelente. Vambora, eu vou aprender na prática aqui e vamos nessa. Então, ele me deu a oportunidade, né, de Legal. hoje eu trabalhar com o que eu trabalho, né? Então, assim, a gente, cara, estruturou muita coisa junto, desenvolveu muita coisa junto, aprendi muita coisa com ele, né? E aí, depois de um tempo, lá com meu pai, eu ainda dividi esse tempo, ficava meio período com meu pai, meio período no trabalho lá e tudo mais, e nos meus projetos pessoais, né? Sim. E aí eu falei, cara, não tô dando uma conta mais de conciliar, eu tenho que focar em Uma coisa uma só. coisa só, né? E aí foi quando eu recebi o convite do meu pai, assim, né? Eu falei, cara, como é que eu vou provocar essa conversa, né? Como é que vai ser? Vai ser uma conversa meio pesada, até porque, pô, Sim. é meu pai, eu não quero deixar de estar aqui com ele todo dia, né? Sim. Dando Não uma quer força e tudo. esse sentimento de que ele sinta É abandono, isso, algo cara. Mas assim, foi né? bem tranquilo, assim, Pô, que foi massa, velho. fluiu bem tranquilo. E Massa. aí ele me deu essa, falou, e aí, o que que você vai querer fazer? Eu tô vendo que seus projetos estão caminhando, Rodando, né? rodando Legal. legal e tal. Falei, pá, não, acho que é o momento de eu caminhar só. E aí Uau. foi quando, meu irmão, aluguei um espaço, né?
sem muita estrutura, não tinha muito cliente, muita demanda, mas aluguei o espaço e as coisas começaram a acontecer a partir daí, né? Mas o Lucas tava contigo, não? Não, não. Aí já não Aí, tava... não, já não tava mais. Aí Ah, ele entendi. seguiu o caminho dele, a gente teve algumas questões assim. Foi minha primeira sociedade, logo depois eu virei sócio dele, Uhum. né, em outras operações que a gente tinha. Mas assim, eu vejo que foi uma pessoa, cara, que passou na minha vida assim pra me ensinar muita coisa, Legal, sabe? mano. Eu tive muita experiência empresarial, profissional com ele. Então, aprendi muita coisa na prática assim. Então, cara, Lucas, só gratidão aí pela Massa, sua vida, massa. irmão. E hoje ele também trabalha com consultoria, ele tem uma empresa também de consultoria. Uhum. E aí ele me ensinou muito, sabe, nesse Legal. período. Então eu tive um mentor, cara, que pôde me direcionar, encurtar o meu caminho do ponto A ao ponto B ali, que é o que a gente faz basicamente para as empresas, cara. A gente meio Sim. que conduz a empresa do ponto A ao ponto B. Então eu tive o privilégio de ter uma pessoa, cara, na minha vida que me É, conduzisse eu ia esse caminho. eu ia comentar justamente isso, assim, você que está assistindo aí, que se você quer chegar rápido a algum lugar, você vai É sozinho, vai isso. na doida. Agora, se você quer chegar longe, chegar com segurança, com consistência, procure um mentor. É E isso. o trabalho da Velho é justamente isso, é ser um mentor para conseguir te mostrar as Perfeito. melhores, da clareza das melhores decisões, Perfeito. por onde tomar. Porque assim, o que eu digo, Filipe, eu não sei se você concorda, cara, eu faço até uma analogia engraçada, que é o seguinte, eu falo assim, você que tá em casa aí, tem uma mesa aqui, ó, você vê, tem copo aqui, tem uma coisa. Nós, empreendedores, independente do nível de maturidade do faturamento, tem pessoas que faturam muito dinheiro, milhões por mês, mas ele tá na operação dele, ele tá aqui, ó. Então ele tá olhando um copo desse tamanhozão aqui e tal. O consultor é aquele cara que vem aqui, ó, e olha Uhum. por cima. Ele consegue, irmão, faz, bota esse copo aqui, ó. Porque quando você tá aqui, bicho, você não consegue É saber isso. se onde você vai posicionar as peças que É são os isso. seus funcionários, seus colaboradores, o que você vai priorizar, se é isso, se é É aquilo, qual isso. é o investimento. É E isso. com os números e com o trabalho de alguém que vem de fora, eu É acredito isso. que, É meu isso. irmão, você tem aquela visão de drone ali lá Com de certeza, cima. cara. Não, e o consultor, assim, ele é um cara 100% técnico, né, velho? Então, assim, o Total. viés dele é técnico, com foco na empresa, no que é o melhor Total. pra empresa. O dono, ele tem um viés muito emocional ali, É o né, cara? Tem um filho, né, irmão? sentimento e tudo mais. Então, é uma junção perfeita, cara. Eu costumo dizer, quando você pega um cara com expertise ali mais técnica em determinada área, a gente, Sim, assim, puxando o gancho do financeiro, total. e um cara que tem um domínio muito grande do próprio negócio, meu irmão, é uma troca perfeita, sabe? Que fica um direcionando o outro, Total. entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, bicho. Eu tava olhando aqui. Qual que é a diferença entre faturamento e recebimento? Eu fiquei na Boa, dúvida. cara, isso é uma excelente pergunta, porque muito, assim, o dinheiro que você fatura, né, as pessoas falam muito, existe muitas métricas, né, relacionadas a faturamento, então a gente estava até conversando um pouco antes sobre isso aqui, mas assim, existe uma visão diferente entrando um pouco no assunto mais técnico aqui de financeiro, que é uma visão de competência e uma visão de caixa. A visão de competência, ela vai mostrar o quanto você faturou, você recebendo esse dinheiro ou não. Então, o faturamento é aquilo, cara, eu assinei um contrato hoje de 100 mil reais. Só que na proposta do contrato ali tá escrito que eu vou receber isso em 10 parcelas de 10 mil. Ok, Então o faturamento é 100 mil. Eu não ah, recebi ainda, mas eu faturei. Vendi. ok, sim, A visão de caixa, que é o viés que a gente foca muito ali, é a visão do recebimento. O fato gerador é o quanto o dinheiro entra na conta. Entendeu? Então, assim, no mês que eu fechei um contrato de 100 mil, uma visão ou um relatório vai estar mostrando que eu faturei 100 mil. E o outro vai estar mostrando que eu recebi 10. sim. Entendeu? E o que é interessante nisso aí, cara? Que essa visão de você ter o conhecimento de visão de caixa e competência, saber a diferença de um faturamento para um recebimento. Porque tem alguns fatores, fora isso, que se você não vende, por exemplo, num contrato a longo prazo, que mesmo que você vende no débito, o débito é o D mais um. Então, Sim, assim, você vende hoje vai receber amanhã. Então, hoje você faturou um valor, só que o dinheiro cai na conta amanhã, descontando a sua taxa. ok, Então, não é porque você vendeu 100 reais que vai cair 100 reais hoje na sua conta, perfeito. tá? Então, assim, muita gente peca por conta disso, cara, porque toma decisões baseadas no faturamento, mesmo esse Uau, dinheiro velho. estando na conta ou não, entendeu? Irmão, e eu vou fazer um adendo aqui, porque você vê que a gente vai tendo insights aqui. É, cara, essa semana a gente protestou aqui. Porque, gente, ele falou de uma coisa de recebimento, falou do D mais um, falou às vezes 30 É dias isso, para tem mais receber do nada. 30, roda Mas e a crédito. inadimplência? Tem isso, irmão. É Irmão, outro ponto. Porque às vezes o cara fala assim, irmão, eu não tenho taxa de cartão. Meu negócio ali é no boleto e tudo mais. Ou até nesse contrato que eu exemplifiquei de 100 mil, você uhum. fechou com um cara, O arrumou cara um fez um compromisso. Pix. Beleza. Botou lá. Um de 10, 10 mil, dois de 10, 10 mil. No de 3 ele esqueceu, velho. Esqueceu de pagar.
entendeu? Aí você toma uma decisão estratégica de adquirir um financiamento, um empréstimo, contando ali no 100 mil que você já vendeu. Só que, velho, quando o dinheiro não cai na conta por N fatores, que é, pô, no crédito, às vezes você não faz antecipação, ou quando faz, desconta uma taxa que você às vezes não calcula isso aí, que é um valor um pouco escondido, Perigoso, velho. perigoso, né? E pode acontecer do cara não te pagar, velho, na adimplência, entendeu? Então, assim, a gerência ideal, velho, no meu ponto de vista, tá? Para tomada de decisão, tem que ser em cima do dinheiro que entra na conta. Você tem que ter um domínio muito Uhum. grande desse dinheiro que entra na conta, Ok, porque é em cima desse dinheiro, desse indicador, que você vai pagar os seus compromissos. legal. Seus funcionários, né? Seu aluguel, seu software, seu Sim, total. financiamento e tudo mais. Cara, que doideira. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, a decisão ela tem que ser tomada em cima, então, do fluxo de caixa, do déficit. Isso. Decisões que eu digo assim, decisões mais estratégicas do ponto de vista assim imediatas, né? Tipo assim, cara, eu tenho condição de assumir uma parcela de empréstimo de 5 mil reais por mês? Cara, depende. Quanto é que você está recebendo? Como é que está o seu recebimento? Como é que está seu fluxo de caixa no quesito quanto dinheiro entra na conta? Porque é em cima desse dinheiro que entra na conta Uhum, que a gente vai ver, tá, a parcela representa quantos por cento desse valor? Ah, representa 5%. Dependendo dos outros gastos que a empresa tiver, vai ser um valor super saudável e confortável. Só que entendi. se ele pega os 5 mil reais e joga em cima de um recebimento, cara, às vezes esse percentual que é 5 em cima de um faturamento que ele não recebeu, Ok, esse percentual vai estar maquiado. Porque é aquilo, cara, ele vai ser 5 mil reais em cima de um valor muito maior do que entrou na minha conta. entendi. Então, assim, 5 mil em cima de 50 mil reais, cara, é 10%. Ok. Em cima de 5 milhões ou de 50 reais, Uhum, é outro percentual, entendeu? Então, entendi. então, a ideia, cara, é que a gente tenha o domínio do dinheiro que entra, porque ele é diferente do dinheiro que você fatura, Ok, né? Então, esse é um sim. ponto. E as decisões, tá, se eu vou pagar, se eu vou assumir um compromisso de X, se eu tenho condição de comprar uma máquina ou uma câmera e diluído em X parcelas, essa parcela você tem que fazer uma proporção em cima do dinheiro que está entrando na conta, de uma média. Então você pega uma média de quanto entra por mês na sua Legal, empresa. legal. X. Então quanto Sim. mais histórico e informação da empresa a gente tiver, melhor. Pra gente calcular essa média. Cara, você trouxe uma coisa muito, muito doida, porque eu te contei esse fechamento da agência de marketing, Aham. essa paixão que foi adquirida há pouco tempo por números e tudo mais. Mas é engraçado, assim, que eu acho assim que já, como diz, né? Tá pago. O É podcast tá isso. pago. Porque, cara, o que você trouxe hoje é uma coisa que até pouco tempo atrás, depois de ter visto essa inadimplência, que aqui eu olhei, cara, mais de 25 mil reais de inadimplência. E, pô, parece pouco, velho, mas 25 mil reais, meu irmão, paga uma viagem Sim, no pô. final do ano, irmão, sabe? Sim, Pô, sim. quando você vai olhando o que pode ser feito com Claro, 25 pô. mil reais, é Claro. muito dinheiro. E eu falo, até pra gente que fatura muito, cara, 25 conto, ainda mais dependendo se às vezes é uma. Porque o cara vai olhar indicador, margem, né? Perfeito. Porcentagem. E aí eu fiquei, me deu esse insight aqui agora. Eu falei, caramba, cara, é legal. Então eu tenho que olhar pra média de Do quanto entrou recebimento. de dinheiro Perfeito. mesmo, quanto ele foi compensado, vamos Perfeito. chamar assim, nos últimos meses, velho. Perfeito. Porque realmente a gente fazia isso, Felipe. Até porque, irmão, é o seguinte, chega um momento que, assim, quando o faturamento deixa de ser importante ou relevante, na minha opinião, quando a empresa atinge o faturamento, que seria um ponto de equilíbrio ali, um valor que, cara, você tem que faturar no mínimo isso aqui para a empresa se pagar. Ok, O foco daqui para frente tem que começar a ser a eficiência do negócio. Porque o maravilha, faturamento, ele entra naquela métrica de vaidade, velho. Você tem uma empresa que fatura 1 milhão, você tem uma empresa que fatura 100 mil. No final das contas, qual que vale mais? Não é que fatura mais, é que tem a melhor margem. Entendeu? maravilha. Aí a margem a gente vê pela eficiência, porque muitas das vezes se fala muito no que tem que fazer, aquela coisa toda, que tá, o que eu tenho que fazer para aumentar meu faturamento? Cara, o que eu tenho que fazer para melhorar minha eficiência? Muitas das vezes não é nem faturar mais, velho. Às vezes é gastar menos ou gastar de forma melhor, mais Uau, eficiente, entendeu? total. Então acaba que o nosso viés aqui para a controladoria, a nossa metodologia de serviço, é sempre com foco, cara, na eficiência do negócio. E basicamente o que é isso aí? Onde é que a gente metrifica isso aí de forma prática? Uhum, Em alguns indicadores, cara, que é a forma mais eficiente de você analisar um relatório, né? Você tem um relatório que vai estar cheio de informação, aquela coisa toda, então a gente coloca indicadores financeiros ok, nesse relatório que vai facilitar a visão e a gestão, a tomada de decisão, show. tá? Então, existem alguns indicadores financeiros que mensura muito esse nível de eficiência. Então, a gente tem um lucro operacional, a gente tem Legal. a geração de caixa da empresa, a gente tem um saldo da conta, Uhum, entendeu? Porque eu posso estar analisando um histórico, tá? De um ano para o outro, eu posso falar assim, cara, tá, no ponto faturamento,
eu estou faturando mais esse ano do que no ano passado. Ok. Pô, Felipe, eu tô bem? Por Depende. enquanto, sim. Depende. Se for olhar só esses dois, sim. Como é que tá a geração de caixa? Como é que tá o saldo da conta da empresa? Quanto de custo fixo É isso, aumentou? velho. Quanto de custo variável Entendeu? aumentou? E muita gente negligencia isso aí, cara. Então olha só para faturamento, acha que a solução é só faturar mais. Tanto é que tem alguns exemplos ou alguns gargalos financeiros que se a empresa tiver algum problema ali na questão do custo variável, que a gente fala que é o gasto relacionado à produção Ok, e que está ligado diretamente ao faturamento, se esse percentual, o budget ali dessa categoria tiver acima do que deveria, ok. de um percentual saudável, Uhum. se a empresa cresce muito e muito rápido, é capaz que ela quebre porque esse gasto, essa ineficiência, ela está atrelada ao faturamento. Então, se o faturamento cresce, a ineficiência cresce também. Total. Entendeu? Faz todo sentido. Então acaba que, não sei se você já ouviu falar, se o pessoal já ouviu falar aquela questão de, cara, quebrou porque cresceu. Que vendeu Quebrou porque vendeu demais. demais. Sim, Entendeu? total. Tem situações, cara, que a gente chega na empresa e a gente identifica um gargalo, por exemplo, nesse setor e fala, irmão, para o setor de De vendas, velho. vendas, para de vender. Para, Para de entendeu? vender. A gente tem que organizar a casa primeiro e tudo mais. Então, a gente tem que entender, sabe? Essa questão de, tá, beleza. A partir de agora eu olho para o quê? Para faturamento, para eficiência. O que é relevante para mim? O que é importante para mim aqui? Aí junta com um consultor, por exemplo. Cara, qual que é o nosso objetivo? Esse valor aqui tem que chegar em. Hoje tá X, tem que ir para 2x? É. Aí você Show. vai acompanhando essas informações mês a mês, entendeu? Chegou lá, beleza, agora vamos traçar a estratégia para atingir uma eficiência melhor aqui na questão do indicador. Do indicador Y, por exemplo. Total. Então você acaba que o planejamento estratégico, cara, da operação, tomadas de decisão, Uhum. expansão, contratações, em cima de uma estruturação dessa, cara, vai facilitar muito. Entendeu? Que você vai Total. ver o tempo certo de fazer tal Total. coisa, entendeu? O Cara, total. orçamento, enfim. Total. Não, e eu vejo assim, eu foi onde eu identifiquei o meu erro, que é o que eu já vou consertar ao final desse podcast, que é o seguinte. Eu olhava assim muito para faturamento. Falava, não, tem que alcançar, tem que bater meta, tem que ser que. Só que depois, quando veio esse susto da inadimplência, eu falei, caramba, velho, sei lá, foram 3 meses, não, foi mais, foram 5 meses. R$ 25.000 em 5 meses, então assim, teve gente que eu olhei que, cara, tava 5 meses sem pagar. Entrou, Uhum. pagou a primeira mensalidade, não pagou mais. É isso. E aí, assim, qual que é o perigo disso que eu não tava enxergando e consegui enxergar? Porque, assim, é claro, e é tão doido, que olha só, que a forma como você falou, galera, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu queria que você Tá, comentasse esse meu pensamento, perfeito. explicasse melhor. Mas é porque é o seguinte, quando você está empreendendo, é, é, tudo importa. Eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, se eu, hoje, vendo 150 mil e tô com uma inadimplência de 25 mil, um exemplo, de 25 mil, eu tô ali, cara, tá de boa, tô faturando aquilo ali, tá massa, mas eu tô com uma inadimplência que eu tenho que correr atrás desse dinheiro. Esse é o espírito, entenda, esse é o espírito. A forma como o Felipe botou, e eu queria que você comentasse isso, Claro. é outro, inverte, é outro ponto de vista, é do tipo assim, irmão, você não tem 150 mil. Uhum. Você não tem 150 mil. Uhum. Você tem, sei lá, tantos mil, sei lá, que seja 80, porque você tá tendo inadimplência alta aqui, parará, você tá tendo. Né? Então, no final da conta, você olhar pro recebimento, cara, tem que ser assim. É isso, cara. E não, engraçado que assim, pode acontecer, Marcos, um exemplo da empresa ter lucratividade, apresentar lucro líquido, mas ter redução de caixa ou tá com caixa, tipo assim, uma merda, velho. Aí, pô, como é que isso acontece, velho? É Como é que isso justamente o acontece, velho? descasamento dessas visões de competência e Entendi, visão de caixa. Então, às vezes, entendi. na visão de competência, cara, levando em consideração que o cara vendeu e encontra as despesas referente àquele período, não que foram pagas, mas referente àquele período, Ok. entrou, saiu, sobre ele, vai ver a margem dele. Só que isso é uma margem de lucro. Só que a empresa pode ter essa margem positiva, mas tá com caixa horrível, velho. Por quê? Porque às vezes ele tem inadimplente, às vezes o cliente não pagou, ele emitiu uma nota Hum, fiscal, mas o cliente às vezes não paga. Então, são essas questões que o cara tem que ter o domínio tanto da informação de competência, porque a gente também não quer anular ela, a ok, importância dela, ela é total. importante, tá? Mas a visão de recebimento, cara, ele vai te dizer, muito a respeito, a gente tava até conversando sobre isso, sobre onde é que tá a ineficiência? Será que tá na cobrança? Será que eu tô tendo muita inadimplência?
Como é que resolve isso? Aí existe uma estratégia para resolver, né? Será que é no meu custo variável? Será que eu tô gastando demais? Será que eu não tô tendo prazo? Será que é minha precificação que tá ruim? Entendeu? Hum, Será que é a minha estrutura que tá muito cara? E muita gente pergunta assim, tá, beleza, Felipe, qual que é uma média de, sei lá, meu aluguel é 15 mil reais. Isso é alto? É baixo? Cara, depende. depende. Você, quanto é que você tá recebendo? Não quanto você tá faturando, entendeu? Quanto é que Massa. entra na conta, entendeu? Aí tem que ter essa Legal. proporção. E no final das contas, irmão, o que que a gente quer? Sempre preservar o caixa da empresa. Então, assim, a gente quer que a empresa dê geração de caixa Ok, todo mês ou na grande maioria dos meses do ano. ok, Na visão de consolidado, ela tem que ter uma geração de caixa. Então, o que que acontece? A empresa inicia o ano com 100 mil na conta. ok. Janeiro. Dezembro, espera-se Quanto que é? tenha 110, 150, 200 mil, quanto mais melhor. Ela tem que crescer o caixa dela, porque a finalidade da empresa é gerar riqueza. Sim. Então, assim, ela tem que pagar os compromissos que ela tem que pagar, pagar os sócios, e ela tem que gerar Crescer. riqueza, É. crescer, né? Então a empresa precisa de dinheiro para isso. Então, únicas formas que a gente tem de injetar dinheiro na empresa, cara, é você pegar empréstimo com terceiros, no banco, enfim, você aportar Ok. na conta da empresa ou a sua própria empresa Produzir. produzir esse dinheiro, que é a forma mais Melhor, eficiente e a sim. melhor forma que tem para isso, né? Total. Então, como é que a gente mensura isso? Como é que a gente vai controlando isso? Então, essa estruturação que a gente faz é muito com foco no controle dessa geração de caixa, Ok, tá? Se ela vai aumentando, se vai diminuindo, por que que diminuiu, ok, e o saldo da conta, tá? Então, assim, beleza, meu saldo é 100, eu tive uma geração de caixa de 50, então agora meu saldo é 150. ok. Mês 3, eu tive uma redução de 20, agora meu saldo é 130, Legal. entendeu? E por que que isso é relevante eu ter essa visão? Porque o fluxo de caixa, cara, ele vai mostrando o sintoma da empresa. Uhum. Então, antes da empresa, por exemplo, dar uma merda colossal, o caixa vai dando indícios de, tipo assim, cara, tem 3 meses que você tá apresentando redução de caixa. Seu Legal. caixa era 100, agora tá 70, velho. O que que tá acontecendo? Entendeu? Então, você tem tempo prévio para tomar decisões. Cara, corta aqui, faz assim, vamos fazer assado, entendeu? Então, a gente sempre foca, cara, em ter essa visão, sabe? Em Legal. tomar essas decisões preservando a geração de caixa do negócio e, Uhum. consequentemente, administrando o saldo. Chega um momento que a empresa tem mais na conta do que precisa. Pô, e aí, qual que é o próximo passo? Cara, rentabilizar esse dinheiro, Legal. entendeu? Seja para Então, investimento, perfeito, cara. seja abrir uma nova, enfim, algum novo produto, Perfeito, alguma... perfeito. Entendi. E é até relativamente simples fazer isso, tá? Então, assim, uma vez que eu tenho uma visão estruturada dessa visão de caixa, né? De quanto tá entrando na minha conta, quanto é que tá saindo, quanto é que tá sobrando. A receita, o dinheiro que entra, tá? Aí existe dois tipos de entrada de dinheiro nessa visão estruturada, tá? Legal. O dinheiro operacional, que é a receita de vendas. Ok, Então, pô, você tem um podcast aqui, o pessoal vem, subloca o espaço, aquela coisa ok, toda vai sim, tá, é o que você monetiza de fato, tá? sim. Só que tem a entrada que ela é não operacional, ela não é a receita, mas pode acontecer. Às vezes você aportar na empresa, às vezes você vender um equipamento usado, ou às vezes o rendimento de Hum, aplicação, esse dinheiro que entra na conta da empresa, eu tenho que separar. entendi, Tá? Então são dois tipos de entrada, a entendi. operacional Ok, e a não operacional. ok, A operacional ela vai afetar o resultado da empresa, que é o lucro líquido, a ok. lucratividade. O não operacional afeta o caixa, tá? Explica melhor aí, É, vamos lá. então vamos lá. Na visão de fluxo de caixa, eu posso ter uma lucratividade positiva. Ok, Quando isso? Quando o que eu recebo, quando o que eu recebo de ultrapassa, venda, ok. ultrapassa os meus gastos operacionais. Então, o que, que são os gastos operacionais? O custo variável, que geralmente para uma empresa do modelo de negócio assim, vamos pegar aqui um podcast, por exemplo, Uhum. são os impostos, Sim, às vezes uma comissão de venda sim. ali, enfim, tudo aquilo que você gasta relacionado ao É, faturamento. alguma manutenção, né? Eu digo assim, são gastos Sim, ligados diretamente à receita. Então ok. a gente vai ter, de forma prática, impostos, taxa de cartão, Uhum. comissões, Sim, fornecedores, ok, tá? Insumos e tudo mais. ok. Beleza? Uhum. Pensando numa barraquinha de limonada, Ok. seria o limão. Então, assim, Sim, quanto mais quanto mais limonada eu vendo, eu mais vender, limão mais irmão eu preciso. compro. Ok. Então, esse é um gasto operacional. O segundo gasto operacional é o gasto da estrutura. Ele é um gasto para manter a estrutura funcionando. É um aluguel, é um software, é um condomínio, Tá. entendeu? É uma Mas contabilidade, é esse é fixo, fixo. é Tá. fixo. Só que existem, por exemplo, uma diferenciação que é bem importante você ter a visão do que é variável, o que é fixo e Ok. o que é investimento, Ok, tá? ok. O fixo não é porque vem todo mês um valor ou aquela despesa que ela é considerada gasto da estrutura. Investimento. Ah, Pode entendi. ser um investimento, pode ser, por exemplo, imposto. Imposto vem todo mês, mas ele não é Sim. um gasto da estrutura, ele é um gasto Sim. variável. Total. Entendeu? Uhum. Então a gente tem que ter essa separação. Então aqui eu estou falando de produção, estou falando de estrutura, que é a despesa fixa, Ok. estou falando de investimento, Ok. que é aquilo que você faz esperando alguma coisa em troca, né? Total. Então vamos lá.
produção, sentimento de felicidade, aí o cara gasta, fica feliz, significa que ele tá faturando mais. Então, quanto mais eu gasto, a Sim. tendência é que eu esteja faturando mais. Despesa fixa é obrigação. Faturando muito ou pouco ou nada, eu Ela tenho que tá pagar aquilo. ali. Sim. Investimento, sentimento de medo. Tô fazendo, esperando alguma coisa em troca. Sim. É Sendo ela investir uma palpável, câmera, é sendo reformar e perfeito. tal. Mídias e propagandas, uma Sim. consultoria é considerado investimento e tudo Legal, mais. legal. E aí eu tenho na última linha, depois que eu pego o que entrou, que é a receita, menos meu custo variável, menos a minha despesa fixa, menos meus investimentos, eu tenho a linha da lucratividade, o lucro líquido, Ok. tá? Isso aqui vai mostrar a liquidez da empresa, né? Só que o lucro líquido ele não é a última linha do relatório. Por quê? Porque as entradas e saídas não operacionais, elas não afetam o lucro líquido, porque elas vão estar abaixo dessa linha, Ok. mas elas afetam o caixa da empresa. Então, assim, ó, do meu lucro líquido, Ok. eu acrescento as minhas entradas não operacionais e diminuo as minhas saídas não operacionais. Aí eu vou ter a minha geração de caixa. Então, um exemplo. Eu tenho 100 mil de lucro líquido. Tá, vamos lá. 50 mil de entrada não operacional. 150. Uhum. E 50 mil de saída não operacional. Então, 100. Então, 100 mais 50 menos 50, 100. Então, Sim. 100, 150, tiro 50, agora eu tenho 100 dinheiros. Uhum. Então, o que que acontece? A geração de caixa é 100. Então, significa o quê? Que se você tinha 100 no mês passado, com mais 100 de geração de caixa desse mês, agora você tem 200 mil na conta. Perfeito. Entendeu? Quando o lucro líquido tá 100, que nem eu dei um exemplo aqui, tá Uhum. positivo. Sim. Só que se a saída não operacional fosse 200, ele ficaria negativo. Porque Negativo. ele reduziria 100 mil do caixa. Então, assim, acontece essas situações, isso é um assunto um pouco mais técnico, mas fica Sim. melhor para a pessoa entender visualizando, né, a informação. Num Total. outro momento, depois a gente pode trazer aqui um exemplo para Claro, mostrar com para o certeza. pessoal. Mas e diante disso, cara, eu quero dizer que assim, é bem mais complexo do que imagina você gerir o dinheiro de uma empresa. Você pode ser, cara, um excelente administrador e gestor pessoal, cara, Total. organizar a sua grana da sua família, a sua grana pessoal de forma mais magistral ali, Sim. uma maestria excelente. Só que, irmão, lidar com dinheiro de empresa é diferente, Total. entendeu? Diferente. Então, o meu conselho, que a gente tá falando muito de consultoria, de eficiência, Uhum. cara, a consultoria ou a terceirização é a melhor forma de você estruturar qualquer coisa no teu negócio, velho. Total, irmão. Entendeu? Porque o cara vai te conduzir do ponto A ao ponto B de forma mais rápida possível, Sim. Com entendeu? mais Com segurança. mais segurança, de forma menos custosa, porque, por Sim. exemplo, imagina você ter um cara desse interno dentro da sua operação, CLT. O cara vai ter 13º, rescisão, vai ficar, de repente, algumas vezes ocioso dentro da sua empresa. Geralmente, um cara muito bom, ele não vai nem querer ser exclusivo da tua Não, operação. exatamente. Então, cara, a empresa não. A empresa, quando você terceiriza ou contrata uma consultoria, espera-se que ela tenha uma expertise muito maior do que um recém-formado em alguma coisa, né? Ele já Sim. tem um benchmark ali de outras empresas do mesmo segmento para poder comparar, né? E ele vai te custar muito menos, cara, porque ele não tem rescisão, não tem 13º, não tem... vai te entregar o que precisa, vai receber por aquilo ali e acabou, entendeu? Total. Vai gerenciar o teu pessoal ali que às vezes vai estar um pouco ocioso, sem muito processo definido. Então, cara, para mim, um empresário, ele não perde em nada em ter Não, uma e eu vou somar com o que você falou, assim, de verdade, velho, sem falsa demagogia, porque é o seguinte, galera. Vou dar um exemplo aqui que tem tudo a ver com o que você falou, que assim, por exemplo, você pensa assim, aí você vai, vou contratar uma pessoa, né? É porque geralmente o empresário ele pensa assim, pô, pra que eu vou contratar uma empresa de consultoria, terceirizar esse serviço, se eu posso contratar uma pessoa, beleza, que ela não é tão boa quanto consultor, mas e esse não, e esse tão boa é como se fosse do 0 a É, 80, né? Ela não é tão boa, mas ela vai ficar 8 horas do dia aqui. Só que ela vai ficar 8 horas do dia aqui bebendo água, usando a estrutura, luz, ela tá ocupando um espaço. Se você calcular aquele espaço, ele tem um valor. uhum, Tudo isso tem preço. E outra coisa, processo trabalhista e rescisão. uhum. É caro. É caro para um caramba. Tem vezes que uma rescisão chega a custar 10 vezes. Então, por exemplo, você está contratando um cara aí de que ele custa, sei lá, 2.700, né? Uhum. 1.700, aí bota ali 2.800 ali o custo um salário mínimo, de uma pessoa com salário mínimo. Dependendo de quanto tempo ele ficou, bicho, aquele ali vai te É custar isso. 10 vezes o É isso. valor. E assim, sendo que se você. E aí foi o que você falou. É um cara que não é totalmente produtivo, porque não tem como, cara, você É botar uma isso. pessoa que fica 8 horas É por isso. dia e ela É isso. entregar 8 horas por dia. Irmão, a grande realidade é a seguinte, além dele fazer isso e tudo que você falou, que eu concordo, e a realidade, tá? Sim, Ele não entrega nada de relevante pro dono da empresa, o fundador da empresa. concordo. A realidade é essa, cara, Sim, porque às vezes assim, ele domina muitas vezes o contas a pagar e a receber. sim. Cara, beleza, só que o que de relevância eu tenho nisso pra saber se, tá,
É uma informação relevante você saber o que que tem pra pagar até o final do mês. Mas chega um momento, cara, de um momento de empresa mesmo, que o cara precisa de algo a mais. Total. Entendeu? Pra tomar decisões. Então, é aquilo, cara, isso aqui tá bom ou tá ruim? Qual que é o orçamento pra isso aqui? Entendeu? O meu caixa tá bom. O cara, geralmente, que tá interno na empresa, o funcionário mais antigo, ou às vezes o gerente financeiro ali, ele não tem essa expertise, cara. Entendeu? O foco Não dele é tem- muito a questão operacional. Total. Entendeu? Ele tá junto com o dono assim, olhando É aqui, ó. isso, cara. É Não isso. consegue olhar de fora, ele tá dentro da, como É diz, né? isso, cara. Dentro da panela de É pressão. isso. Aí aquilo assim, ó, dentro do financeiro, que é uma área que a gente tem mais domínio, eu costumo ver que são, tipo assim, é como se fosse duas áreas dentro desse setor, né? A gente Ok, tem um setor operacional, ok. que é o cara que vai cuidar do contas a pagar, receber, conciliação. E, pô, se você não tem nem isso na sua empresa, cara, Se já se preocupa, né? preocupe, tá? Essas são boas práticas, assim, básicas, tá? Básicas, básicas. Básicas. Beleza. Tem empresa que não faz nem conciliação, cara. Os caras não sabem nem, tipo assim, só vai pagando e não sabe se o saldo tá batendo, aquela coisa, não entende a relevância, a Cara, eu importância era esse disso. cara. Mas Bom, pronto, tu sabe uns como é que anos pra funciona. trás aí eu É, fazia. Pouco tempo é atrás, dois isso. anos A atrás, eu realidade não é essa. sabia, velho. Então tem esse cara operacional, tá? Então, assim, às vezes o cara pode ser muito bom na parte operacional, faz conciliação certinho, o sistema tá sempre em dia. Só que tem a parte analítica, velho. Que a parte Que analítica é, é onde tá, tipo assim, a cereja do bolo, que é o entendeu? crescimento. Que é o crescimento. Que aí você vai definir orçamento. Muitas vezes, tipo assim, experiências que eu tenho, tá? Que eu posso falar. Eu já cheguei em empresas que tinha, tipo assim, diretor financeiro, tinha uma controladoria lá dentro. Só que tinha muita informação, isso do ponto de vista técnico, tá? Ok, Equivocada, ok. tá? Muita informação equivocada. Então, qualquer momento, cara, a empresa, ela faz sentido ter um cara externo em algum momento, uma consultoria, até para uma auditoria externa que seja, Total, entendeu? total. Então ele não tem nada a perder nisso aí. Assim, uma vez que a gente estava até falando da questão da estruturação desse relatório, dessa visão, uma vez que eu tenho um domínio, uma vez que a gente entende que o objetivo é a geração de caixa, né? E eu tenho um domínio do meu recebimento, o meu Uhum, recebimento ele é 100% do que eu tenho para queimar até chegar na última linha, que é a geração de caixa. sim. Beleza? Então eu consigo delimitar percentuais para cada setor desse que eu te falei. Que é Setor da muito produção, importante fazer setor da isso. despesa fixa, setor dos investimentos. E uma vez que eu identifico quanto que está sendo gasto em cada um desse aqui e comparo com o que eu estou recebendo, eu consigo ver onde é que está o gargalo da empresa, porque é aquilo, a diferença de um profissional que nem eu, ou que nem de uma solução igual a da Veloy, por exemplo, Uhum, é que a gente não vai só mostrar uma informação. A entendi. gente vai resolver o problema, resolver o gargalo. Então a gente Mostrar onde está mostra. o É problema. isso, velho. Mostra, resolve, entendeu? Sim. Não é mostra e ensina como resolve, não. Mostra, resolve, entendeu? Legal, legal. Resolve, porque a gente fala assim: o cara, para até contratar a gente, por exemplo, ele tem que ter uma autoridade, cara, empresarial. Sim, total. É assim, irmão, beleza, eu tô te contratando, então toma aqui uma carta branca pra você fazer o que tem que fazer. Total. Acontece algumas vezes do cara contratar e falar assim: não, mas esse sistema aqui a gente não vai abrir mão dele, Mexer não. não, é. Não, mas é aqui que a gente faz dessa forma. Cara, mesmo que você está contratando um arquiteto e fala assim, não, irmão, já tô com o meu projeto Aqui você pronto não aqui. bota pilar, não. Não, o projeto já tá aqui, tá pronto. É, Fala assim, brother, você me chamou para justamente trazer uma visão diferente do que estava sendo sim. feito. Mas enfim, a realidade é essa, Uhum, né? Então, assim, cara, uma vez que o empresário entende a importância disso e, cara, e dá espaço pro prestador dele trabalhar, meu irmão, total. é a junção perfeita. Meu irmão, Entendeu? pra gente fechar com chave de ouro, manda um recado para aquela câmera ali. Queria que você fizesse um pitch ali, convidasse os empresários que estão assistindo a gente para conhecer melhor seu trabalho, agendar uma reunião, um Perfeito. entendimento. Chegou tua hora. Show. Bom, pessoal, meu nome é Felipe, né? O nome da minha empresa chama Velho Gestão Empresarial. Nosso foco é muito nessa. A gente foca muito nessa questão da consultoria consultiva, né? Voltada para eficiência e resultado das empresas. A nossa sede é aqui em Brasília, mas a gente atende clientes de vários estados, até fora também. Então, você pode procurar a gente nas redes sociais, tá? A gente vai deixar aqui as informações das redes sociais, @Velho Gestão no Instagram, tá? Tem o meu Instagram pessoal também, @Felipe Mendes. Pode entrar em contato lá, mandar um direct se fizer sentido para Show. você, que a gente entre em contato, tá? Tô aí para somar com vocês, tá bom? Podem contar comigo aí para o que precisar. Beleza? Galera, que podcast foi esse? Eu sempre digo que eu aprendo muito. Filipão, Boa. irmão, muito obrigado Obrigado porra, você, pela cara. aula. E assim, eu fico muito feliz quando eu saio de um podcast com algo que eu posso executar. E eu vou dizer para você que está assistindo, assiste novamente esse podcast, pega tudo que o Felipe falou, mas bota no papel, o Zé, porque a gente fica escutando um podcast na academia, aí escuta só um podcast atrás do outro, acaba que você não consegue botar em prática. E eu falo, conhecimento só
por absorção, só para você absorver, ele só vai te tornar aquele obeso intelectual. Agora, você pegar o conhecimento do Felipe, olhar para suas contas, chamar ele no WhatsApp, resolver os problemas, entender o que ele falou, o que está acontecendo na sua empresa, porque é isso que acontece. Ele deu várias situações que eu passei aqui, entendeu? Então, assim, pega esse podcast, assiste, entre em contato com o Filipão, marque uma reunião para você entender qual que é a saúde, qual a situação da sua empresa. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Valeu, galera.